Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Thaís Julião e esse é o canal do Xadrez de Quinta, um lugar para falar sobre xadrez, seja como for. No vídeo de hoje, nós vamos falar dela, a maior de todos os tempos. Não precisa fazer mistério, vocês já sabem quem é. Essa que vocês estão vendo agora aqui na imagem, Judith Polgar. A Judith Polgar nasceu dia 23 de julho de 1973 em Budapeste, na Hungria. Ela, junto com as suas irmãs Susan e Sofia, são filhas de Clara e Laszlo Polgar, dois pedagogos que buscaram implementar com as filhas um experimento pedagógico, no sentido de provar que era possível criar um gênio. Então, essas irmãs foram expostas de maneira bastante orientada ao xadrez desde muito cedo. Hoje nós vamos falar da Judith, a irmã mais nova, então a última a aprender a jogar xadrez entre as três, que teve uma carreira meteórica. Quem é Judith Polgar? Eu vou tentar trazer aqui para vocês algumas informações sobre a história dela, embora eu saiba que ela, por ser a maior de todos os tempos, tem uma história bastante conhecida. Muitas pessoas da comunidade enxadrística sabem quem é a Judith Polgar e sabem da história dela. Mas eu vou tentar aqui pontuar alguns fatos interessantes para a gente conhecer um pouquinho mais dessa que é a melhor jogadora de todos os tempos. A Judith jogou seu primeiro torneio quando ela tinha 6 anos de idade. E nesse torneio, ela já chegou ganhando de jogadores muito mais velhos e muito mais experientes que ela. Isso já chamou bastante atenção de toda a comunidade enxadrística de Budapeste, mas ela iria então provocar uma verdadeira revolução, podemos dizer assim, ao tornar-se a grande mestre mais jovem da história. Esse feito que a Judith conseguiu na época dela, de fato era impressionante. Hoje ele já foi superado por vários jogadores, mas naquela época não só foi importante o fato dela ter superado esse recorde de idade, de ser a mais jovem de todos os tempos, mas principalmente que esse recorde pertencia a nada menos que Bob Fischer. Esse não é o único recorde, nem o único feito impressionante da carreira da Judith. E eu vou tentar pontuar aqui mais alguns para vocês. A Judith é a pessoa mais jovem do mundo a entrar na lista de top 100 da FIDE, quando ela, então, em 1989, aos 12 anos de idade, alcançou a posição número 55. Além disso, ela é a única mulher a ter disputado o torneio de candidatos. Isso mesmo, o torneio de candidatos, que é a competição que seleciona aqueles que irão disputar o título de campeão mundial. E eu não estou falando de campeão mundial feminino, eu estou falando do campeonato mundial absoluto. Ela disputou, então, no ano de 2005, que também foi o ano em que ela atingiu o pico de rating dela, de 2.735. Isso mesmo. A Judith Polgar, até hoje, é a única mulher que conseguiu ultrapassar essa barreira considerada impressionante, que é a barreira dos 2.700 pontos de rating FIDE. Além disso, a Judith Polgar possui na sua carreira o feito de ter sido a única mulher a entrar entre os top 10 melhores jogadores da lista de rating FIDE. Isso mesmo, ela entrou a primeira vez em 1996 e no ano de 2004 ela era a jogadora número 8 do mundo. Com relação à titulação da Judith Polgar, ela não passou por nenhuma titulação feminina. Vocês vão ver agora aqui na imagem que ela, em 1988, já tinha recebido o título de mestre internacional e então, em 92, se tornou grande mestre. Ela tem essa particularidade que foi sempre disputar torneios não femininos, né? Mas sim sempre na categoria absoluta. Essa foi uma postura adotada por ela, mas não foi, por exemplo, pela sua irmã, Susan, que nós também falaremos aqui. Ainda falando sobre os feitos da carreira da Judith Polgar, ela é a única mulher a ter enfrentado 11 ex-campeões mundiais. A Judith Polgar foi, sem dúvida, uma das melhores jogadoras da sua época, tendo ganhado torneios absolutos muito fortes. Como vocês vão ver agora aqui na imagem, alguns resultados que ela obteve em competições internacionais da elite do xadrez mundial. Sobre o rating da Judith Polgar, ela atualmente tem 2.675. No entanto, ela não participa mais de competições desde 2014. Isso quer dizer que o rating dela está inativo e, por essa razão, ela não aparece na listagem de top jogadores do mundo. No entanto, se ela ainda jogasse, onde ela estaria nessas listas?
para vocês terem uma dimensão de como ela tem uma carreira realmente muito impressionante. Não apenas como mulher, mas como uma jogadora, como uma enxadrista. Se ela ainda tivesse participando de competições, ela, com 2.675, seria a jogadora número 59 da listagem geral da FIDE e, obviamente, a número 1 do mundo. Para vocês terem uma ideia, ela entrou pela primeira vez na listagem feminina em 1989 e permaneceu como número 1 do mundo até 2014, quando ela se aposentou dos tabuleiros. No entanto, como ela é inativa, o rating dela não é considerado para a listagem, e é por isso que a Hou Yifan, com 2.658, é a atual número 1 do mundo. Mas veja, se Judith Polgar ainda jogasse, ela ainda seria, em 2021, a jogadora número 1 do mundo. A Judith Polgar se tornou uma verdadeira celebridade, não somente pelo fato de ser uma mulher entre esse círculo de homens enxadristas, mas também pelas conquistas que ela foi alcançando ao longo desses anos. Ela teve uma carreira bastante diversificada, participando de Olimpíadas, mundiais, torneios de candidatos, torneios abertos e sempre com resultados bastante significativos. Além disso, ela também escreveu alguns livros, entre os quais a gente poderia destacar trilogia, em que ela conta a sua história, né, a sua trajetória, analisando suas partidas. É super interessante conhecer. Entre os anos de 2004 e 2006, a Judith esteve relativamente fora dos tabuleiros. Por quê? Porque foram os anos, né, foi nesse intervalo de tempo em que ela teve os seus 2 filhos. É interessante perceber que nesse mesmo intervalo de tempo foi quando ela também atingiu o topo de rating dela e quando ela participou do torneio de candidatos. Então, muitas pessoas comentam se, caso ela não tivesse dividido a sua atenção com a maternidade e o xadrez, se ela poderia ter chegado ainda mais longe. Essa é uma dúvida que nós nunca vamos saber, mas ela já disse em várias entrevistas que ela é bastante tranquila com relação à decisão que ela tomou, que naquele momento mais importante era focar na questão da maternidade, mas ela então retorna aos tabuleiros e continua jogando ainda por muito tempo, né? Só se aposentando no ano de 2014. Com relação ao estilo da Judith Polgar, é muito interessante perceber que ela contradiz algumas teorias e estereótipos que se tem sobre o xadrez das mulheres. O que isso significa? Significa que ela é uma jogadora extremamente agressiva, uma jogadora que sempre busca iniciativa nas partidas, ela sempre jogou aberturas muito agressivas. Como vocês devem imaginar, é muito difícil selecionar as melhores partidas da Judith, porque são várias. Eu decidi fazer o seguinte, buscar qual é a partida que ela considera a melhor da sua carreira. E nessa busca eu encontrei essa partida que vocês estão vendo agora aqui na imagem. Essa vitória contra o Anand, uma partida bastante impressionante. E ela diz, então, que essa é a partida favorita dela. E eu imagino que, então, seja porque ela representa, né, sintetiza quem é Judith Polgar nos tabuleiros. Além disso, como curiosidade, eu também coloquei aqui uma vitória dela contra o Magnus Carlsen, em 2012. A diferença de rating deles já era bastante significativa, mas ainda assim ela impôs o seu xadrez e venceu, como vocês estão vendo agora aqui na imagem. A Judith Polgar, sem dúvida, é a mulher mais conhecida no mundo do xadrez. Ela é uma jogadora que tem resultados muito expressivos ao longo da sua carreira, ainda está em atividade, mesmo que não seja competitiva, e ela já foi entrevistada, já participou de eventos, tem um site próprio, enfim. É uma pessoa muito fácil de se encontrar informações e de conhecer um pouco mais. Ela está presente nas redes sociais, sempre publicando temas interessantes sobre eventos, sobre projetos novos. Eu recomendaria, em especial, nessa trajetória imensa da Judith Polgar, o TED Talk que ela fez, em que ela conta um pouco, né, sobre a sua história, sobre como foi ganhar do Kasparov pela primeira vez, como ela fez a gestão dessa situação de ser a única mulher em muitos torneios, né, que ela participava. Enfim, é muito interessante esse TED Talk. Acho que entre todo o material disponível dela online, eu recomendaria esse TED Talk.
e também um breve vídeo, um vídeo bastante curto, que está no site dela, né, no próprio site da Judith Polgar, que seria um resumo da carreira dela, né, tentando resumir essa jornada de muitos anos de vitórias e conquistas que marcaram a história do xadrez mundial. Bom, pessoal, essa então é a Judith Polgar. Eu confesso que esse é o vídeo mais difícil, né, de ser feito sobre a trajetória das grandes mestres, já que ela é a maior de todos os tempos, né, a musa, a grande, a sensacional Judith Polgar, e também tem uma história de muitas conquistas que é muito difícil resumir, mas sem dúvida é uma jogadora que não poderia faltar, não só pelo fato de ser uma grande mestre, mas de ser a maior mulher grande mestre da história. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal do Xadrez de Quinta para receber toda semana uma notificação sobre os novos vídeos e também seguir lá no Instagram o perfil do Xadrez de Quinta, onde eu vou colocando sempre informações relevantes sobre xadrez feminino e xadrez em geral. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!